Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo. E meus irmãos, o que foi que eu disse para vocês no outro vídeo? Dito e feito, aconteceu exatamente como a gente já tinha previsto. E porque não é uma previsão espiritual, não vem em sonho na minha cabeça, ou eu tenho uma bola de cristal aqui que eu dei uma olhada, não. É simplesmente porque a gente sabe que o que Enéas falou é a verdade. E o que foi que Enéas falou? Veja aí, vamos relembrar. PSDB, PT, qualquer P, sempre estiveram juntos, é falsa a briga entre eles. Eles sempre estiveram juntos, é falsa a briga entre eles. Meu irmão, se você parar para observar, se você não acredita em mim, não, eu não sou ninguém para que gere alguma confiança e você acredita em mim. Mas olha a história do próprio Dr. Enéas. Para ele chegar a esse ponto de falar isso, meus irmãos, entenda que situações, né, levaram a isso. Ele via, meu irmão, o cara falava uma coisa e ia lá, assinava igual o outro. Um cara que dizia, não, eu sou o oposto desse daí, eu não concordo com o que ele faz, é ladrão, aí depois vai lá nas questões essenciais para o país e volta junto. O candidato do PT assinou lá fora um documento a favor da legalização das drogas. O terceiro diz que não tem o rabo preso na mão dos interesses da especulação internacional, mas assina, junto com os outros dois candidatos, um documento de submissão do Brasil às grandes potências. E essas coisas você acha que deixou de acontecer, que se limitava apenas a essas marionetes que estavam lá naquela época e que continuam até hoje, infelizmente? Não se limita só neles, infelizmente. E você precisa entender isso se a gente quer realmente que o Brasil mude. Nesse episódio do Elon Musk, muita gente disse, agora, né, começou a sair um monte de meme, tá tudo nas mãos do Pacheco. É agora, Pacheco, chegou o momento que a gente estava esperando, que a gente precisava. E eu digo, o Pacheco não só não vai fazer nada, como vai fazer o oposto, né? Ele não vai fazer o que o povo quer, que seria, no caso, né, que os deputados e senadores começassem ali a articular de fato o impeachment desse cara que vem manchando a imagem do Brasil no mundo inteiro, né? Então, o nosso Deus do Olimpo, o imoral, o Deus imoral, ele não vai ser impeachmentado, pelo contrário, os seus poderes serão ampliados, reforçados, legitimados. Ele tem agido, né, contra a legislação, né, passando por cima das leis, dos parâmetros legais. Ele tem passado por cima do devido processo legal. Agora, o que os caras vão fazer? Vão legitimar as ações dele, criando uma lei de censura para as redes sociais. E eu vou ver junto com vocês o próprio Pacheco deixando claro isso. Então ele não só, repito, ele não só não vai fazer o que você esperava, o que muita gente estava pedindo, implorando para acontecer, né? Que seria uma CPI lavatória, um impeachment desses caras. Não, ele não vai fazer isso, mas vai ampliar os poderes do Deus imoral. Vamos ouvir aqui. Em 2020, um projeto de lei de regulação das plataformas digitais. Eu considero isso fundamental. Não é censura, não é limitação à liberdade de expressão. Olha quem está do lado dele. São regras para o uso dessas plataformas digitais, para que não haja captura de mentes de forma indiscriminada e que possa manipular desinformações, disseminar ódio, disseminar violência, disseminar ataques a instituições. Há um papel cívico que deve ser exercido pelas... Olha, família, você olha esse cara que está do lado dele, né? Acho que é o senador Randolfo, né? Cara, uma pessoa totalmente autoritária, um esquerdopata, né? Não vou nem falar, não vou nem mais ser mais ácido, né? Mas... sério, família, é esse tipo de cara que os brasileiros ainda continuam achando que eles vão fazer um país melhor. Que esses caras vão pensar realmente em você e em mim. Eles estão nem aí se essas ações deles vão expulsar daqui, vão fazer correr daqui os investidores. Eles querem mais que se dane. Eles sabem que tem na mão um povo trabalhador, pacato, e perdão a palavra, mas pacato é irmão do Quito, certo? O cara que é pacato, ele é irmão do Priquito. Então, sendo assim, as coisas como estão, tá ótimo para esses caras. Os investidores, as empresas vão sair, beleza. Nós temos o povo para explorar. Estão nem aí. O salário deles, os aumentos, inclusive, de salários que eles mesmos aprovam, continua garantido. Então, você acha que ele vai comprar uma briga? Você acha que esse cara quer que você, por acaso, se torne uma pessoa influente nas redes sociais e, por acaso, se eleja e esteja lá batendo de frente com ele? Ele não quer.
Ele não passou por isso, ele não aceita isso. Todos eles, esse Randolph a mesma coisa. Ora, quem é esses caras que saem da rede social? Acabam chegando aqui e não fecha com nós. Eles não querem. Então censurar as redes sociais é uma coisa essencial para todos eles, esquerda e direita canhota, com pouquíssimas exceções. Tá aí a prova do que eu disse. Perdi inscrito, perdi engajamento, fui chamado de vendido, um monte de coisa. Porque eu disse simplesmente, vocês acham que realmente a maioria que foi eleita foi de direita? Não foi. Esses caras falam que foi preciso para se eleger. O caso de Alexandre Frota. Alexandre Frota nunca teve um comportamento conservador na vida dele. Mas na hora das eleições disse que era e o povo votou. O povo é otário. E por isso é que se ferra. Escuta aí esse crápula falando. Plataformas digitais, não permitir que esse ambiente seja um ambiente de vale tudo, para que haja adesão de pessoas e com isso se gere mais lucro para essas plataformas digitais. Então é uma regulamentação legal que nós votamos no Senado, hoje está na Câmara dos Deputados. Eu espero que a Câmara dos Deputados possa evoluir, ainda com alterações naquilo que foi feito pelo Senado, para poder termos uma lei federal que discipline essas plataformas digitais no Brasil. Em segundo lugar, o projeto de lei da inteligência artificial, que está relatado pelo senador Eduardo Gomes, que foi líder do governo anterior, mas não é o líder da oposição hoje. O líder da oposição é o senador Rogério Marinho, mas é um senador de oposição, que é relator desse projeto de lei de inteligência artificial. E eu considero também um avanço muito importante, igualmente, para se ter lei sobre o uso de inteligência artificial, que se impõe a conceitos como transparência, responsabilidade, ética, para que isso não contamine a vida em sociedade. Então é o que o Senado pode fazer, e a Câmara igualmente, o Congresso Nacional, que é entregar para a sociedade leis que possam reger essas questões, para evitar que caiba ao Poder Judiciário fazê-lo diante de acontecimentos que encerram ilegalidades, que encerram algum tipo de ilicitude, que ofende direito alheio. Obviamente que o Judiciário acaba decidindo na ausência de lei. Então é essa a nossa lógica, o que nós podemos contribuir para a efetivação da solução desse debate que se travou nos últimos dias, é entregar marcos legislativos que sejam inteligentes e eficientes para poder disciplinar o uso dessas redes sociais no país. O senhor tem alguma notícia ao ministro de que a Câmara possa evoluir com isso agora? A gente está falando de 4 anos. Eu acho que é algo inevitável. Nós precisamos ter uma disciplina legal em relação a isso, sob pena de haver discricionariedade por parte das plataformas que não se sentem obrigadas a poder ter um mínimo ético do manejo dessas informações e desinformações na rede social, e ao mesmo tempo a participação do Poder Judiciário tendo que decidir questões relativamente ao uso dessas redes sociais sem que haja uma lei que discipline. Então isso acaba gerando controvérsias como essa que nós vimos, de o Poder Judiciário precisar agir em relação a atos antidemocráticos, a violações de direitos, a atentado à democracia, e isso é interpretado como algum tipo de censura ou inibição da liberdade de expressão. Esse conflito sempre haverá. As plataformas não acertam sempre, também não erram sempre. O Poder Judiciário também não acerta sempre. Ele pode eventualmente errar. Mas é muito mais fácil errar num ambiente em que não tem uma lei que discipline do que o contrário. Então, por isso, a nossa responsabilidade enquanto Congresso Nacional de disciplinar plataformas digitais e de disciplinar a inteligência artificial para que tenhamos leis construídas a partir da compreensão de todos, inclusive de quem é de direita, de quem é de esquerda, de entender quais são os limites disso para poder conciliar liberdade de expressão com direitos individuais também, né, que todo cidadão tem que ter, de não ser atacado, de não ser violentado, de não haver um ambiente ali que se dissemine coisas que sejam ruins para a sociedade. A internet é um advento extraordinário para a humanidade, para o Brasil também é, mas a internet precisa ser usada para o progresso da nação, não para a disseminação de estupidez e de violação a instituições, violação a regras, violação ao convívio à sociedade, estragando relacionamentos, estragando relações. Então não é essa a razão de ser de redes sociais. No final das contas, nossas crianças, nossos jovens, nossos idosos estão à mercê de um campo completamente sem lei, que permite um vale tudo para poder ter mais adesão, e com mais adesão, no final das contas, tudo se resume a lucro, a busca por dinheiro nessa história.
Quanto mais dinheiro, a partir de mais adesão de rede social, que torna-se mais atrativa quando mostra violência, quando mostra desunião, quando dá aderência a conflitos entre direita e esquerda, entre personagens políticos. Então, no final das contas, é uma busca indiscriminada, antiética e criminosa pelo lucro. E isso, obviamente, tem que ser contido por lei, e esse é o nosso papel enquanto Congresso Nacional. Você vê que, literalmente, eles seguem aquela cartilha comunista ao pé da letra. Acuse-os do que você é. Os caras que atacam a família, a moral, os bons costumes, que querem dizer a você que você não pode criar o seu filho da maneira que você aprendeu dos seus pais. Você tem que aprender como ensinar como o Estado quer, e você só serve para sustentar o seu filho. Os caras que fazem isso, né, colocam pessoas literalmente que vendem o corpo na rua para dar palestra dentro de escola a criança pequena, com, infelizmente, terrível, não é só no Brasil, mas a gente já viu coisas no mundo inteiro, né, pegando e colocando aquelas danças sensuais, seminuas, diante de crianças. Não é porque é carnaval, não é porque é uma arte, né, e colocando isso. Então não é esse o problema de os casamentos não durarem, as relações acabarem, né, porque diz que a mulher tem que pegar 30 homens numa noite, senão ela não é mulher, que se ela se dedicar ao marido e se guardar para ele, ela está sendo como se fosse uma mercadoria, um objeto. Então não são essas doutrinas que eles estão metendo na cabeça dos mais fracos que está acabando com os relacionamentos. É a internet que pode trazer informação e desinformação, você que procura. Aí eles falam em defesa do usuário, né? Sendo que o próprio usuário já é defendido pelas próprias plataformas e também pela lei. Já disse, se eu fizer um vídeo aqui, por exemplo, se eu disser que Pacheco é isso e aquilo, ele mesmo vem e me processa, toma, derruba o canal, mete uma multa em mim gigantesca, né? E mesmo assim, eles levantam essas bandeiras, mesmo que não faça sentido nenhum, porque eles sabem que o idiota útil vai escutar isso e vai dizer, é isso mesmo. O cara falou bem, o cara falou bonito. E as consequências, meus irmãos, você está sentindo. Então, se isso aqui realmente aprovou, na verdade, família, a chance que a gente tem de mudar alguma coisa é muito pouca, né? Como a gente já esperava, né? O Elon Musk foi para cima, e é justamente o cara que vai ter prejuízo com isso, porque eu já vi até alguns dizer, não, mas o Elon Musk não tinha muita receita com o X aqui no Brasil. Cara, mas você acha realmente que fechar uma rede social desse nível aqui no Brasil é lucro ou é prejuízo? É claro que é prejuízo, mas a imprensa está distorcendo e dizendo, não, mas ele vai ganhar mais nas outras, que os outros países vão começar a enxergar o X como uma coisa da liberdade. Não, ele só vai ter prejuízo. Inclusive essa decisão do Brasil vai abrir precedentes para outros países que vão no mesmo caminho também fazer a mesma coisa e banir. Ah, o Brasil já baniu, eu vou banir também. Então é terrível, é prejuízo para ele. E ele faz isso, meu irmão, não porque ele seja um cara que realmente lute pela liberdade, mas acredito que ele não é um cara que gosta de baixar a cabeça. Ainda mais para um juizinho, na opinião dele, mequetrefe de um país de terceiro mundo. Então eu acho que aí vai muito pelo ego, né? Enfim, meus irmãos, então é terrível. Por isso é que eu já disse a vocês, sei que é chato, sei que muitos ficam revoltados, mas diante dessa direita que a gente tem aí, que é canhota, deputados, que eu mesmo já incentivei vocês a seguirem, mas você vê os caras fazendo vídeos como blogueiros, sendo que eles não precisam fazer vídeos como blogueiro. Tem eu aqui, tem você, tem várias pessoas, né, que podem fazer esse trabalho, mas os caras, você vê, se um deputado realmente está trabalhando, está fazendo projeto, está fazendo articulações, está entrando em contato com várias pessoas para fazer um projeto para barrar isso, para fazer a lei funcionar, ele teria tempo para fazer vídeo todo dia? Então eu acho que só por aí a gente já vê, meu irmão, que os caras não estão interessados realmente em combater tudo que tem aí, não estão usando a sua inteligência para criar essas leis, para neutralizar esses caras, muito pelo contrário, eles estão satisfeitos com o sistema como está, já conseguiram entrar nele, estão tendo repercussão, estão tendo respeito, estão tendo lucros que nunca tiveram durante sua vida, e estão mais interessados mesmo, infelizmente, eu sei que é triste eu dizer isso, mas os caras estão interessados, meu irmão, é que as coisas continuem como estão. Então eles fazem um teatro na sua frente, dão aquela lacrada, mas ação mesmo, propor, se empenhar em projetos que, né, que seja aprovado, denunciar as pessoas que não querem o bem da nação. Estão nem aí.